Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar nas Escrituras, na Bíblia, ela nos ensina muita coisa e nos revela a bondade de Deus, né? Hoje vamos falar de um trecho do livro de Isaías, no Velho Testamento, o profeta Isaías, não é? E vamos ler um trecho também do capítulo 38. Vamos aprender algumas coisas, vamos meditar, amém? Amém. Isaías 38, do 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vai dizer a Ezequias assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Isaías 38, do 15 ao 17. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém. Então foi lido o capítulo 38 do livro de Isaías, no Velho Testamento. Não é? Isaías é um profeta e nessa época, esse livro, essas histórias de Isaías, contadas no livro de Isaías, elas têm aproximadamente 730 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Nós estamos no velho concerto que Deus tinha com o povo de Israel, com o povo de Judá, e Isaías, que aparece nesse trecho como foi lido, era rei de Judá. Era um homem que procurava seguir a Deus, era um homem que temia a Deus, e eles não tinham esse conhecimento de Deus como nós vamos ter depois, através de Jesus Cristo, não é o Filho de Deus que veio ao mundo. Eles tinham assim uma ideia de Deus ainda bastante confusa, não é? E existiam os profetas, que eram homens que eram usados por Deus para falar com o povo a sua vontade, né? Deus tinha uma vontade, ele queria ajudar ao povo, queria ensinar ao povo, e usava então esses profetas. E nesse livro de Isaías, Isaías é usado para falar com o rei de Judá, o rei Ezequias, não é? E ele diz assim: olha, Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer, você não viverá. E Ezequias leva um baque, não é? Ezequias não queria morrer. E ele estava doente, ele estava triste, ele estava abatido. E ele, recebendo essa mensagem do profeta, que ele sabe que não é o profeta da cabeça do profeta, mas sim uma mensagem que vem de Deus, ele vira o seu rosto para a parede e ora de uma forma desesperada. Ele se desespera. O Senhor escuta a oração de Ezequias, o Senhor Deus escuta a oração de Ezequias e manda que o profeta Isaías retorne ao palácio, ao lugar onde está o rei Ezequias, rei de Judá. E ele diz assim: olha, o Senhor Deus, te acrescentará mais 15 anos de vida. Depois disso, não é? Existe toda uma oração, um agradecimento de Ezequias, mas o que nós vamos destacar aqui é que ele diz que agora, devido à sua experiência, essa experiência que ele temeu, que ele adoeceu, que ele sentiu que ele partiria do mundo, que ele morreria, ele se tornava mais humilde, porque ele sabia que a vida era um dom de Deus, que Deus realmente é o Senhor da vida, não é? Não adianta você ser rei ou você ser um servo, não adianta você ser rico ou pobre,
porque a vida pertence a Deus, não é? E ele agora seria mais humilde. E ele ainda declara assim, no versículo 17 do capítulo 38, ele declara assim, foi para o meu benefício que sofri, pois tiraste o meu pé da cova, não é? E ele sabe que Deus realmente permitiu que ele passasse por toda aquela tribulação para que ele pudesse ser uma pessoa melhor, porque ele já era um homem temente a Deus, mas aquela experiência terrível o fez meditar e buscar mais a Deus e se tornar mais humilde, mais uma pessoa que via a vida de uma forma realista, porque aqueles que duvidam e não creem no poder de Deus têm uma visão, na verdade, uma visão fantasiosa da vida, porque Deus realmente é o que dirige as nossas vidas, não é? E Ezequias diz assim, foi para o meu benefício que sofri. E é nessa hora que nós vamos meditar. Vocês vejam bem, isso foi antes, aproximadamente 730 anos, um tempo muito longo, antes do nascimento do Senhor Jesus. E mesmo assim, o povo de Israel, o povo de Judá, já tinha todo esse contato com Deus, e Deus usava os profetas, não é? É uma época que eles tinham uma parte da revelação de Deus. Depois, com Jesus, vai existir a plenitude da revelação de Deus. Vai existir a salvação, né? Jesus vai reaproximar Deus de todos os homens que o aceitarem, não é? Vai reaproximar, vai religar, e todos os homens terão a chance de ter novamente a comunhão com Deus e levar Deus a sério como nós devemos levar, porque Deus é importantíssimo nas nossas vidas. Deus é presente, Deus também escuta as nossas orações. Qual é o nosso problema? É que apesar de hoje nós termos Jesus, temos a revelação do reino de Deus muito mais profunda do que Ezequias tinha naquela época, nós muitas vezes aceitamos as situações adversas sem orar. Não oramos a Deus, nos sentimos fracos na fé, sentimos que Deus não escutará as nossas orações, pedimos para alguém orar por nós, né? Vocês podem perceber que o rei Ezequias não pediu para que Isaías orasse por ele. Isaías era um homem que realmente tinha uma ligação muito profunda com Deus. Mas o rei Ezequias não pede que Isaías ore por ele. Ele vira o rosto para a parede, como diz o texto, e clama ao Senhor. Ele clama. Isso para nós é uma lição. Por que nós não clamamos a Deus quando temos problemas? Por que já aceitamos a derrota assim, como se não houvesse um Deus, como se Deus não ligasse para nós? Exatamente, eu ainda que tenho a revelação de Jesus, os evangelhos, o que o rei Ezequias não tinha, não é? Então, o que resta para mim aprender? Que eu não devo aceitar nenhuma situação adversa sem clamar a Deus, e não devo pedir para que ninguém ore por mim sem que eu mesmo ore, porque a minha oração deve ser ouvida, porque o problema é meu. Eu posso pedir para os outros orarem, mas Deus precisa ouvir a minha voz, Deus precisa ver o meu coração, para que as coisas realmente cheguem na presença de Deus como um clamor. E se for da vontade de Deus, a minha oração será atendida, porque Deus não quer que fiquemos sofrendo pelo sofrimento. Mas a exemplo de Ezequias, o que Ezequias diz? Eu sofri para o meu benefício. Muitas vezes, se não passamos por determinadas situações, se não sofremos, se não temos uma decepção, uma amargura, e as pessoas têm, mesmo os servos de Deus, têm sofrido demais, não é? Mas se não passamos por essas situações, podemos nos sentir orgulhosos, podemos ter um engano e não estarmos preparados para encontrar com Jesus. O sofrimento, como o rei Ezequias, muitas vezes nos serve como lição, até como benefício. Por quê? Porque nos muda, nos faz nos sentir mais humildes, mais dependentes de Deus, porque o homem é orgulhoso. O homem normal, ele não quer depender de Deus, ele não quer crer em Deus. Ele crê somente no dinheiro, ele crê somente no poder,
na ciência, ele crê somente em coisas materiais, ele é orgulhoso, ele é assim, aquela coisa assim de não, eu não vou depender de Deus, eu nem sei se Deus existe. E o homem comum é assim, nós que conhecemos a Deus, temos que ser humildes na presença de Deus e falar, Senhor, tudo é teu, a minha vida é tua, os meus problemas eu sei que o Senhor sempre me ajuda, e vou orar sempre, não vamos aceitar nenhum problema sem confiar em Deus, porque nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos a Deus e temos a revelação do Evangelho que Ezequias, que recebeu essa graça de 15 anos a mais na vida dele, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia os Evangelhos, ainda levaria vários séculos para que o Filho de Deus viesse, nascesse e pudesse pregar o Evangelho. Mesmo assim, ele orou para Deus e clamou. E depois ele confessa, estou mais humilde agora, e todo esse sofrimento que passei foi para o meu benefício. Vamos aprender com essa passagem, porque ela é importante, porque ela está no Velho Testamento. E no Velho Testamento as pessoas não tinham o Evangelho, não tinham o conhecimento que nós temos agora, essa facilidade de aprender de Deus que nós temos. Vamos levar todos os nossos problemas para Deus, em nome de Jesus, e como o rei Ezequias fez uma oração, vamos orar também confiando que Jesus nos atenderá, Ele nos ama, e vamos aprender que às vezes o sofrimento vem para o nosso próprio benefício, não é? Infelizmente existem essas situações porque para que o orgulho, a vaidade, o engano não tome conta da nossa alma, não é? Muitos estão enganados, muitos usam o nome de Jesus para outras coisas, não é? Para ganhar dinheiro, usam o nome de Jesus na política, o que é pecado, não é? Jesus nada tem a ver com política. Usam o nome de Jesus para construir fortunas, enganar as pessoas, mas nós não, nós temos Jesus como nosso Deus, nosso Salvador, e vamos respeitá-lo, porque Deus nos ama e quer ver uma conduta correta na nossa vida, amém? Vamos confiar em Deus como Ezequias, que nem conhecia ainda os evangelhos, fez. Vamos orar e clamar a Deus que Ele nos atenderá. E quando o sofrimento passar, vamos nos tornar mais humildes, porque a nossa vida depende totalmente do Senhor. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você curta, compartilhe com outras pessoas. E, como eu sempre digo, né, nós temos vários vídeos já gravados, com vários temas muito importantes. Amém. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Amém. Por essa palavra, que nós possamos colocar em prática, Senhor. Não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Quando tivermos um problema, nós devemos clamar ao Senhor em primeiro lugar. Amém. Porque para Ti não existe nada impossível. E muitas vezes nos desesperamos e procuramos ajuda só das pessoas, sendo que a principal ajuda vem do Senhor, Amém. que move as pessoas e move as situações. Amém. Agradecemos por tudo, pedimos que abençoe as pessoas que estão sofrendo, estão doentes nos hospitais, os familiares também, as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse vídeo, Pai. Pedimos a sua bênção para todas elas e Amém. agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.